Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Suelen Tavares, eu sou professora e hoje eu estou falando aqui nesse vídeo sobre autismo leve em adultos. Muitas pessoas passam anos sem saber que são autistas, algumas acham que não é mais necessário, porque afinal de contas já tem 40, já tem 50 anos. Porém, é muito importante a gente se auto-reconhecer enquanto indivíduo, enquanto ser humano, saber das nossas limitações e daquelas coisas que ainda nós podemos alcançar. Hoje, muitas pessoas descobrem o autismo apenas na vida adulta. Isso acontece porque alguns sinais podem ser confundidos muitas vezes com timidez, ansiedade e dificuldade social. Mas quais são os sinais mais comuns, né, do autismo? Às vezes a gente é muito difícil a gente se visualizar, né, enquanto pessoa. A gente sempre necessita do outro para conseguir ver, né, aquilo que a gente precisa melhorar. A gente até consegue ter esse entendimento, mas algumas coisas a gente não consegue se enxergar. Né? Normalmente a gente sempre se enxerga que não precisa melhorar, ou que já está tudo bem, ou que a gente já está fazendo o nosso melhor. Mas é por isso que o ser humano ele vive em sociedade, né? Porque nós somos seres sociáveis e nós temos essa necessidade, né, de interagir, da interação social, né? Eu falo muito isso para os meus alunos. Por mais que nós sejamos pessoas que são independentes, né? Temos nosso trabalho, moramos sozinhos, a gente sempre vai depender de alguém. Quando você vai ao mercado, né? Você precisa de alguém para te atender, você precisa que alguém coloque lá na gôndola o seu produto para que você possa pegar, você precisa de ter um produtor que produza, que plante, que colha, que separe aqueles grãos de arroz. Você precisa de alguém que transporte, né, aquele material até onde você mora. Você precisa de alguém que separe, que veja se está podre, se não está. Né? Então nenhum ser humano, ele vai ser totalmente independente. Ele não vai, né, ele sempre vai necessitar de alguma pessoa, sempre vai necessitar de alguém. E nós precisamos entender isso. É muito importante a gente ter humildade de entender que o ser humano, ele não vive totalmente sozinho. Pode acontecer de a pessoa morar longe de todo mundo, distante, mas de algum momento ela vai precisar de alguém. Ela vai precisar ir ao médico, ela vai precisar de medicamento, ela vai precisar de alguma coisa. Então, quanto mais cedo a gente se reconhecer dentro dessa condição, menos problemas a gente vai ter. E na questão do espectro autista enquanto adulto, é importante a gente entender isso. Então, quais são os sinais mais comuns? Primeiro, dificuldade de interagir. Isso aí é extremo. Principalmente nos relacionamentos, né? A gente tem aí muitas pessoas que se desentendem, não porque não amam, não porque não gostam, mas justamente porque existe ali uma discrepância, né, entre os comportamentos daquela pessoa que é do espectro e daquela pessoa que não é. E aí, quando não existe um diagnóstico, a pessoa que não é, né, e vice-versa, ficam às vezes sem entender e sem saber o que fazer, né, achando aquele comportamento estranho ou achando que o amor acabou, alguma coisa assim. Desconforto com barulho, né? Não é um desconforto normal de você estar num lugar, numa festa que está muito alto. Isso aí é natural, todo mundo vai ter, né? Mas é um desconforto que chega a desregular aquela pessoa começa a ficar extremamente irritada, começa a perder o controle, começa a sair de si, você vê que aquela pessoa já não está muito, né, dentro ali da realidade. Então, você já vê que aquilo ali é um sinal de alerta em adultos. Né? Todo mundo vai se incomodar com barulho? Vai, é natural. Né? O ser humano ele não é acostumado a ficar muito tempo exposto a barulhos muito altos, até pode causar surdez com o tempo. Porém, existe a diferença de comportamento daquela pessoa que está dentro do espectro e daquela pessoa que não está. A pessoa que está dentro do espectro, ela vai suportar mais um pouco. Se ela não estiver satisfeita, ela vai pegar e vai sair e vai embora. Já quem está dentro do espectro, normalmente isso se torna um gatilho para aquelas pessoas que são hipersensíveis ao barulho, né? Então as pessoas
E não necessariamente pode ser um barulho extremamente alto, pode ser um barulho diferente, né? Por exemplo, você está em casa, tá tendo um barulho de obra ali, de repente uma furadeira, essa pessoa pode se desregular por conta desse barulho, tá? Então são questões assim que fazem com que a gente possa acender o sinalzinho de alerta aí. Outro sinal é a necessidade intensa de rotina. Isso aí é muito, assim, gritante, assim. A gente vê muito isso em crianças também, né? Eu sou professora, trabalho com crianças, e eu percebo isso nitidamente, né? Todas as crianças, elas necessitam de rotina, até os adultos também, isso é natural. Né? A gente precisa se organizar, principalmente se a gente tem muitas tarefas durante o dia, normalmente todo mundo tem. E todo mundo precisa de uma organização. Eu mesma, né? Todas as coisas que eu pretendo fazer durante o dia, durante a semana, para eu me organizar e para eu conseguir chegar naquele objetivo, eu coloco no papel. Então, por exemplo, se eu preciso ir ao médico e eu não devo esquecer, coloco no papel o dia, data, horário. Isso é uma forma de ter uma rotina, né? Quando a gente coloca o despertador, a gente entende que tem uma rotina ali, porque a gente precisa acordar para poder pegar o nosso transporte para poder ir até o trabalho. Natural. Porém, qual é a diferença da pessoa que está dentro do espectro da pessoa que não está? A diferença é que essa pessoa que está no espectro, ela se desregula quando alguma coisa sai fora daquela rotina. Então, por exemplo, se ela ia sair de casa e ia pegar o ônibus nesse caminho, a sandália rasgou, ou esqueceu o casaco, qualquer outra situação assim, ou ela não consegue sair de casa enquanto ela não voltar e fizer tudo que tem que fazer, né, que a gente chama de rituais de rotina. Tem gente que só consegue sair se fizer tudo que estiver ali dentro daquela rotina, que pode ser no papel, pode ser na cabeça da pessoa. E se algo sair daquela rotina, que é o natural, né? A gente vive muito mais com a imprevisibilidade do dia, né? Ninguém consegue fazer tudo exatamente como programou. E tudo bem. Então, a forma como você reage a essa situação é que vai dizer se você está propenso a estar no espectro ou não, mesmo depois de adulto. Né? Então, eu vejo isso muito em crianças. A criança empaca e não consegue sair do lugar, ela não consegue fazer o que ela precisa fazer por causa de um detalhe daquela rotina que ela não fez, ou que saiu diferente daquilo que ela queria, ou daquilo que ela acha, se ela passou por um caminho diferente ou algo assim, tá? Outra coisa é a sensação de não se encaixar em nenhum lugar. Isso aí é muito recorrente, porque eles têm essa questão da rigidez cognitiva, né? Então, é muito difícil eles conviverem com pessoas, né? E principalmente com pessoas que têm ideias diferentes, de aceitar as ideias diferentes e de estar em ambientes em que as pessoas vão expor as suas ideias, que são diferentes muitas vezes, né? Às vezes a forma como aquela pessoa vai falar. Então, tudo isso pode causar aí gatilhos de desregulação. E às vezes aquela pessoa, ela pode, às vezes, arrumar uma briga, arrumar uma inimizade. E aquela pessoa que não sabe e não entende, ué, mas por que aquela pessoa fez isso? Por que aquela pessoa agiu dessa forma? Por que essa pessoa falou mais alto? De repente, estava tudo bem. Percebe? Então, é importante o diagnóstico, não somente para a gente é muito importante também, mas para as pessoas, principalmente as pessoas que nos amam e convivem com a gente, né? Para as pessoas que não convivem tanto, pode ser importante? Um pouco, mas principalmente para aqueles que vivem com a gente, que amam a gente, que vivem com a gente todo dia, porque são essas pessoas que realmente estão interessadas no nosso bem-estar e querem viver de uma forma mais harmônica conosco, né? Então, o entendimento dessas pessoas vai ser melhor, né? Se antes era mais difícil, hoje eu já entendo. Então, isso é muito importante.
Outra coisa que acontece muito nos adultos que estão dentro do espectro é a questão de se esconder em máscaras, né? Que se chama de masking. Não é que a pessoa seja falsa, não tem nada a ver. Até porque os autistas são muito sinceros, né? Mas eles precisam desenvolver uma outra personalidade que não é ele. Ele precisa colocar aquela máscara para conseguir encarar a vida lá fora, encarar o trabalho, encarar pessoas, né? Então ele precisa desenvolver esse mask, né, que fala. E aí, às vezes causa muita disparidade do que a pessoa é lá fora com que às vezes que ela é em casa. Né? Por quê? Porque em casa ela tá mais à vontade, ela já não tá mais com aquela máscara, ela já pode relaxar, ela já pode fazer a cara que ela tem, que, né, pode ser uma cara boa ou não, né, mas ela não tá muito preocupada em como as pessoas vão ver ela. E isso, esse masking que é desenvolvido sempre, né, e fora de casa, ele é muito ruim porque causa um cansaço emocional, né? Imagina, você tá o tempo todo fingindo que é uma outra pessoa, falando de uma outra forma, olhando de um outro jeito, se policiando o tempo todo, né? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. Se você gostou desse vídeo, dá um like ali e se inscreva no canal, tá bom? Beijo!